E aí, pessoal, a velha pergunta reaparece. Semana a semana, ela volta a bater na cabeça dos gremistas. Mudou algo no Grêmio? O Grêmio continua produzindo a mesma coisa? O que acontece? Nós vamos falar sobre isso, porque nós podemos juntar 20, 21 e 22 e encontrar semelhanças e vocês vão entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$4.000 por mês, está com o CPF negativado, CNPJ da empresa negativado, está sem encontrar a solução. Pois aqui tem a solução. Na descrição do vídeo você tem um link com o WhatsApp da Life Assessoria. Uma equipe especializada vai lhe atender, vai conversar com você para limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Life Assessoria. Aqui está a solução. Converse com eles e resolva esse problema que vai melhorar o seu dia a dia. Life Assessoria. Gente, a pergunta ela vive muito clara na memória do torcedor, porque o torcedor do Grêmio, de alguma maneira, mesmo vendo o time com possibilidade real e acho que consolidada de voltar à primeira divisão, acaba, vez por outra, como o jogo contra o CRB, apresentando problemas, apresentando dificuldades e posicionando o torcedor à palavra da desconfiança, a relação com a desconfiança. Essa é a realidade. Eu peguei alguns dados do que aconteceu e eu coloco 20, 21 e 22. E não o 20 março de 20, não. O 20 a partir da pandemia. Porque o Grêmio tem uma final de campeonato contra o Palmeiras ali, que já é 21. Mas olhem a escalação do Grêmio. Vocês lembram? O Grêmio perde o jogo aqui em Porto Alegre, depois perde fora ainda com o Renato Portaluppi. O time do Grêmio tinha Paulo Vitor, Wanderson e depois Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa. Esse que jogou lá. Maicon, Jamal, Matheus Henrique, Tassiano, depois Jean-Pierre, Alisson, PP e Diego Souza. Esse é o Grêmio que perde do jeito que perdeu para o Palmeiras. A final da Copa do Brasil. Renato Portaluppi e esse time perdem para o Palmeiras 2 jogos muito ruins para o Grêmio. O Grêmio perde ao natural para o Palmeiras. Ao natural. Depois da Copa do Brasil, vocês lembram, o Grêmio tem jogo contra o Cuiabá, depois passou pelo Juventude, ambos estavam na Série B, depois faz o enfrentamento com o São Paulo na semifinal, ganha um jogo de 1-0 em Porto Alegre, empata 0-0 e aí vai para a final e perde 2 jogos desse jeito, ou seja, vai muito mal. Já muito mal também no Brasileiro, acaba indo para pré-Libertadores, onde é eliminado pelo Independiente Del Valle, aí cai o Renato, entra o Thiago Nunes, o Grêmio ganha o Gauchão, assim como havia ganho também no final de 20. Depois que voltou da pandemia também ganha o Gauchão com o Renato, depois ganha o Gauchão com o Thiago Nunes, e aí aquela bola de neve começa e o Grêmio termina nisso. Quais foram as soluções que o Grêmio encontrou naquele momento para tentar reforçar o time? O Grêmio tinha uma base de time muito parecida com essa aqui. O Grêmio perde o PP e bota o Ferreira como protagonista. O Grêmio tira de alguma maneira o Alisson e bota o Douglas Costa como protagonista. O Grêmio tira o Tassiano e deixa o Jean-Pierre como protagonista. Essa é a base do time. Essa é a base do time. O goleiro sai o Paulo Vitor, veio o Breno, o Wanderson segue, depois perde lugar para o Rafinha. Aí é Jeromel, Paulo Miranda, Kahneman, que ficam trocando posição, não jogam praticamente juntos. O lateral que o Grêmio aposta é o Diogo Barbosa. O Michael sai, o Grêmio agrega o Thiago Santos. O Matheus Henrique sai, o Michael sai por dificuldade. O Matheus Henrique sai, o Grêmio agrega o Vija Sante e tá aí o Grêmio. E está aí o Grêmio. O que faz hoje, por exemplo, o Douglas Costa, vocês já pararam para pensar? O Douglas está jogando nos Estados Unidos numa equipe que mais perde do que ganha. Vocês sabem onde está o Jean-Pierre? O Jean-Pierre não está conseguindo ter números minimamente convincentes para ser opção direta no Avaí. Isso mesmo. O Vitor Ferraz, que foi reserva do Wanderson aqui, aonde ele está? Ele está no Náutico.
O Wanderson, sim, jovem, foi vendido. Esse tá ainda bem lá no Mônaco. O Michael não é mais jogador. Não é mais jogador. O Thiago Santos, que foi o substituto, tá aqui o Grêmio tentando buscar uma solução para ele, para tentar vender. Essa é a realidade. É sempre importante a gente posicionar esses 3 pontos aqui para chegar no dia de hoje. E o mais incrível, o Grêmio começa a cair no fim de 20, início de 21, e o Grêmio não mudou o seu status, vocês se deram conta? O Diego Souza segue sendo do centroavante. O Grêmio segue dando soluções, achando que tem soluções técnicas. Não muda o escopo, não muda a estrutura. Lembrando que o departamento de futebol segue lá, mesmo o departamento que caiu. Tá tudo igual. Ah, mudaram muitos nomes, CCD. Não mudou tanto assim. Não mudou tanto assim. O Grêmio deu continuidade a isso. E aí vem a pergunta, que sempre é importante, mas o Grêmio vai subir? Sim. Para a gente se conscientizar cada vez mais que o Grêmio vai subir graças aos adversários. O Grêmio continua produzindo a mesma incompetência que produziu em 21 e em final de 20. A mesma incompetência. A mesma. O Grêmio não evolui 1 centímetro, troca nomes e não evolui. Segue com uma estrutura de time parecida. Aqui tu tem, por exemplo, Diego Souza, Tassiano, que coitado, mal jogou agora esse ano, Diogo Barbosa, Kahneman e Jeromel também. Tu tem uma estrutura de time aqui que é parecida. Para não dizer no esquema 4-2-3-1 que é idêntico. É incrível as semelhanças que fazem com que a gente tenha muita dificuldade de entender por que o Grêmio não reformulou o seu processo a partir do rebaixamento. Por que o Grêmio não limpou tudo e não começou a produzir mais? Talvez tenha sido o entendimento de que eu não consegui produzir, se eu trocar tudo pode ser pior. Talvez seja isso. No final de tudo, nós vamos ter o objetivo alcançado. E vamos sair do objetivo alcançado com a mesma base que nos levou. Para escancarar a ideia de que, de fato, o que mudou foi o adversário. Não foi o Grêmio. O Grêmio continua linear. O Grêmio continua sendo incompetente em relação à sua história. O que caracteriza, sim, uma necessidade absurda de se mudar todos os seus status, todas as suas situações, sob pena do Grêmio não se solucionar. Me parece essa uma lógica importante e que fica evidente diante de tudo que eu acabei de mostrar. A escalação da final da Copa do Brasil explica também o rebaixamento do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.